provavelmente isso passa a se refletir nos preços novamente. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de 2023. Antes de mais nada, gostaria de desejar a todos um 2023 muito especial. Feliz Ano Novo para quem a gente não conseguiu falar ainda. E também justificar por que estamos gravando na quinta-feira e não na sexta, como é tradicional aqui nesse bate-papo da semana, porque amanhã eu estou impossibilitado de gravar e o Júlio também está viajando. Então, para não deixá-los aqui sem ao menos uma primeira visão do que está acontecendo no Brasil e no mundo, então é melhor gravar na quinta do que não gravar, né? Então, basicamente é isso. Muito bem, governo novo, mas parece que as ideias são velhas, né? Então, tivemos um início bastante conturbado já no domingo, com assinatura de alguns decretos chovendo no molhado, sem grandes importâncias, mas o que nos chamou bastante atenção foi principalmente o ligado à questão da suspensão de processos de privatização que já estava em andamento durante o governo Bolsonaro, o que demonstra aquele viés estatizante do novo governo. Não é surpresa, mas aquela ideia ruim que a gente sempre defende aqui de um Estado muito grande parece estar sendo retomada, e somados algumas declarações ainda desastrosas do nosso novo presidente, principalmente ligadas ao teto de gastos, na segunda-feira proporcionaram aí já um pregão bastante tumultuado. Isso foi acentuado na terça com a continuação de declarações bastante desastrosas por parte dos ministros, né? Então, são dezenas de ministros, então para controlar essa gente toda não é um negócio muito fácil, e especialmente o ministro da Previdência Social, o Lupe, que ventilou a possibilidade de desfazer a reforma da Previdência, né? Então, um despautério total, somados ainda a uma reunião que o Haddad teve com o chanceler argentino falando da criação de uma moeda única. Então, né, é um despautério atrás do outro. Bom, a consequência vocês devem ter acompanhado, né? Nos pregões iniciais do ano, né? Olha só o que aconteceu, uma pressão vendedora tremenda. Dólar subindo, depois já mostro aqui o dólar também para vocês, taxa de juros voltando a subir, mas eis que o governo se deu conta que mais uma vez tinha pisado com o pé esquerdo, né? Então agora os bombeiros entram em campo, aí as declarações da Simone Tebet falando da disciplina fiscal. Tivemos também a declaração do candidato a novo presidente da Petrobras falando em relação à não interferência na política de preços, da não interferência política na gestão da empresa. Isso tudo ajudou a amenizar os ânimos, e agora o que a gente está enxergando é uma retomada do movimento ascendente. Importante, né? Nosso índice não fez nova mínima, como nós podemos verificar aqui mesmo com a pressão vendedora. Nesse momento ele faz um repique, ele encontra resistência na média, que é de novo, né? Estamos no início do novo governo, tivemos um começo não muito bom. Agora, as declarações começaram a melhorar, o Lula está fazendo uma reunião entre hoje e amanhã com seus novos ministros para tentar alinhar um discurso, né, porque a coisa parecia meio descoordenada, né, cada um falando o que queria. E eu imagino que o rumo vai começar a ser melhor visto, né? Por enquanto, né, esses primeiros sinais emitidos domingo, segunda e terça foram bastante ruins, mas amenizados a partir de quarta, a partir de hoje, né? Então, mais uma vez, batendo muito forte, que está mais pegando é a questão da disciplina fiscal. E aí os mercados reagiram de forma positiva. O dólar, que mais uma vez tinha batido naquele teto lá do nosso grande retângulo aqui, né? Vocês já estão cansados de ver esse retângulo, já vamos entrar no nosso sexto mês. Lá no fechamento, antes da posse, estávamos flertando aqui com 5,20 novamente, e rapidamente
voltamos lá para os 5,50. Agora volta a corrigir, já estamos de volta aos 5,40, ou seja, estamos nesse intervalo muito claro aqui entre 5,15 e 5,50. Nesse momento agora, possivelmente venha testar a média também, e eu não me espantaria entre amanhã e segunda-feira com a moeda batendo na proximidade aqui dentro dos 5,34, até quem sabe 5,30 poderia ser uma possibilidade. E de novo, né, a taxa de juros, que era uma ótima notícia lá no fechamento do ano, né, quando vínhamos operando inclusive abaixo da Selic, isso trazia a possibilidade de voltar a sonhar com a baixa de taxa de juros ainda em 2023. Então, no apagar das luzes de 2022, já voltávamos a flertar com a possibilidade da baixa de taxa de juros e acordamos, mais uma vez, num pesadelo onde a possibilidade era novamente de aumentar ou ao menos não baixar, né? O que, evidentemente, para as contas públicas também é bastante ruim pelo custo de carrego da dívida, porque somos um país endividado e esse é o custo que o Tesouro paga para rolar a sua dívida. Então, quanto maior a taxa de juros, maior essa conta, menos dinheiro no orçamento, maior o déficit, né? Então, não precisa ser nenhum grande matemático para entender isso. E quando a gente olha para a taxa de juros, mais uma vez agora aliviando, dentro desse alívio de tensões, passa a ser uma boa notícia. E aí os ativos também recuperam-se. E lá no mundo, o que aconteceu mundo afora? As notícias em relação à inflação são boas, né? Especialmente na Europa. A Europa demonstrando aqui a possibilidade. Até deixa eu colocar o Eurostock primeiro, depois eu falo dos Estados Unidos. Olha só a recuperação aqui baseada nas taxas de inflações prévias que estão saindo, especialmente na Alemanha, mas em outros países também veio abaixo. E aqui já se acredita na possibilidade de um arrefecimento do aumento das taxas de juros. E aí já refletiu-se imediatamente no preço dos ativos. Lá nos Estados Unidos, em certa medida, isso também aconteceu. Vieram alguns dados, por exemplo, os dados de emprego vieram maiores do que o esperado. Os dados do seguro-desemprego vieram menores que o esperado. Já o PMI, que mede a movimentação da indústria, já apareceu abaixo do esperado. Então, os índices estão ainda meio antagônicos e não está muito claro se iremos ter recessão ou não. O anúncio de 18 mil demissões na Amazon ontem também trouxe um pouco mais de tensão em relação à expectativa recessiva no mundo. Então, S&P ficou em compasso de espera, já para a segunda semana vem caminhando de lado, como vocês podem verificar aqui. Então, as bolsas dos Estados Unidos ainda aguardando os próximos passos, né? A Europa já antecipou um pouquinho. Lá na China, existe a possibilidade dos incentivos à questão da indústria da construção civil, já se fala da abertura de algumas cidades. Então, apesar do Covid ainda estar bastante intenso por lá, as tensões também diminuíram, o custo do petróleo diminuiu, ou seja, o custo médio da energia parece estar baixando no mundo. Então, um dos fantasmas de 2023, que é a inflação, né, vai dando sinais um pouco melhores, o que projeta, obviamente, a questão da taxa de juros também. Então, apesar de ainda os desafios mundo afora são bastante fortes, os dados iniciais foram melhores do que a expectativa. E aqui no Brasil, né, início ruim, mas os bombeiros entraram em campo e os ânimos se arrefeceram, mas por enquanto ainda eu acho que nós temos que esperar um pouco, né? O mercado, na verdade, continua ainda em compasso de espera, os ativos permanecem em preços muito atrativos e à medida que tivermos um pouco mais de certeza qual caminho será tomado, se houver uma âncora fiscal definida, seja ela qual for, mas que fique claro que esse governo não vai abrir a gastança dos cofres públicos de forma irresponsável, provavelmente isso passa a se refletir nos preços novamente, e aí os ativos voltam a subir, o dólar pode aliviar e a taxa de juros certamente vai cair, possibilitando
a ideia aquela de termos uma taxa ainda em 2023 mais baixa. Então ainda é cedo para se tomar qualquer conclusão. A semana então foi, apesar de ser a primeira, foi intensa, né? Então aguardamos os próximos passos. Pessoal, era isso. Se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!